Quer viver de renda e ganhar dinheiro na internet de várias formas? Veja alguns segundos do seu futuro. Eu vi o Witcher Éfalo dizendo, cara, os homens... Porque uma coisa que é fato, rapaziada, que a poligamia, cara, ela é totalmente zoada pro homem. Aham. Quem se fode na poligamia é o homem, cara. Mesmo a nossa estratégia sexual sendo mais poligâmica do que a das mulheres, generalizando, né? O homem, ele se importa muito mais com quantidade do que a mulher, por causa da testosterona, etc. Cara, a poligamia pra gente, cara, é uma tragédia. Pro beta. A poligamia pro beta é uma tragédia, cara. É a receita pro incelismo, pra você ser incel. Então, tem muitos caras que sustentam até que relacionamento pro beta, na verdade sempre foi, né? O relacionamento é que hoje com as leis, com os caralho, é uma merda. Mas no passado, a monogamia surgiu justamente, entre outras coisas, pra favorecer a estratégia sexual do homem que não era tão destacado, né? Mas aí é que tá. A monogamia surge de duas formas, né? Isso, quem foi o Arthur, né, que tava aqui quarta-feira, ele falou sobre o livro lá, O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. O Dawkins, que é o geneticista da Universidade de Oxford, lá ele explica que como surge a monogamia. Olha que doideira. Existe essa ideia do gene ser passado adiante, certo? E aí ele explica que todo mundo é egoísta de alguma forma, porque quer passar o seu gene adiante. Sim. E aí, tanto homens quanto mulheres, no caso machos e fêmeas, agem de alguma forma. E nós conseguimos, inclusive, fazer sacrifícios de modo egoísta. E ele explica que a monogamia surge nessa percepção. Por exemplo, se você tem um bando de filhotes lá, um animalzinho, você tem um cachorro, você tem um lobo, e aí entra um urso na frente, entendeu? A mãe, ela se sacrifica pra proteger os filhotes. Sim. Para os filhotes poderem fugir e batalhar com o urso sabendo que ela vai morrer. Entendeu? Ela se sacrifica em virtude da prole, porque a prole vai crescer, vai poder fecundar e vai espalhar o gene por aí. Certo. Nessa perspectiva, a mesma coisa é a monogamia. A monogamia surge quando o macho e a fêmea têm a percepção de que, se eles ficarem juntos, a prole tem muito mais chance de crescer saudável. Também. Crescer forte, recebe mais nutrientes. E aquela prole do cara mais alfa, que seja, ela não vai ter esse benefício. Então, no futuro, né, daqui uma geração, o beta vai vencer o alfa. O filho do beta vai ter mais condições. Vai crescer, não vai correr tantos riscos, vai ter mais Sim, alimentos, entendeu? A sociedade, ela foi construída pelos betas, cara. A maioria das pessoas que reproduziram foram betas, não foram alfas. Então, vamos lá. Aí, ele... Tem mais gente feia e mediana do que Shed, boa pinta, Verdade. alfa pra caralho. E tem essa percepção, então, da monogamia ser uma coisa voltada, então, para a próxima geração, certo? Foi assim que surgiu, biologicamente falando, a monogamia. Entendi. A monogamia surge dessa percepção biológica. Porque é uma vantagem competitiva, é uma vantagem evolutiva de quem tem o pai e a mãe juntos. Aham. E eles, cada um cuidando da prole um do outro. Beleza. O alfa, o que ele faz? Ele vai fecunda várias fêmeas, as fêmeas morrem, os filhos morrem, ou sobrevivem a capengas, e não tem tanta sustentação. Sim. Chega um determinado momento que os alfas são um número restrito e os betas são um número maiores. Sim. E aí, numericamente falando, o que acontece? Surge uma aliança entre alfas e betas, porque tudo isso que eu te falei está acontecendo em vários lugares. Então não é o alfa e o beta teve que se unir e fazer uma aliança para proteger ali o seu território, as coisas que eles tinham ali próximo deles, entendeu? Para eles não serem invadidos por pessoas, né? No caso, homens de, enfim, outra Tribos e tal, tribo e assim por diante. Isso, exatamente. E aí foi assim que surgiu a monogamia. A monogamia surge nessa aliança de alfas e betas. E aí eles começam, então, todo mundo vai ter direito a sua terra, a sua fêmea e assim por diante. Então eles começam a cooperar. Porque se eles não estivessem cooperando, os outros das outras tribos iriam dominar. Porque eles estavam dispersos e assim por diante. Né? E aí sim eles viram que era mais fácil. Então surgiu desse acordo dos alfas e dos betas. A monogamia. A monogamia e a ideia de proteção da próxima geração. Sempre foi focado justamente no seguinte. O cara se sacrifica num desastre natural para salvar o filho, a prole, entendeu? Para salvar a mulher, porque ela pode gestar. Sempre por quê? Porque ele pode passar o gene adiante. E ele vai continuar o legado daquela tribo. E assim foi.
Essa foi a perspectiva da monogamia. Quando chegou num determinado momento da história que a gente viu aí emancipação sexual, Certo. os homens e etc., cada vez mais tendo acesso a novas mulheres, né? Casando uma vez, 2, 3, foi visto que essa aliança entre alfas e betas estava se despreendendo Sim. do combinado. Sim. É a revolução dos betas, né? Por isso é uma consequência disso. Isso. Por quê? Porque primeiro, para os alfas estarem comendo todo mundo, significa que os betas não estão pegando ninguém. Isso. Então, se os caras hoje que estão a parte média e baixa da pirâmide estão tendo escassez sexual, significa que tem muito cara comendo todo mundo. É porque o beta, né? A mulher ela virou o beta, né? Com a ajuda da emancipação feminina, do Estado, etc. A mulher, ela se atribuiu, conquistou a si mesmo o papel do beta. De prover, você fala? De prover, de estudar, de ter esse sustento, né? Pelo menos ela lutou para conseguir isso. Para justamente não precisar escolher mais esse cara que, para hipergamia, de um modo geral, não era tão otimizado, né? Uhum. Não era o pico da hipergamia, o máximo que ela poderia escolher. Como que você vê essa questão? Você acha que faz sentido? Não, eu acho que... Mas é que eu falo, eu acho que não foi a mulher, foi o alfa da história. Como assim? Os caras de topo de hierarquia, eles que fizeram isso pra eles poderem comer todo mundo, velho. Fizeram o quê? Em que sentido? Eu tenho uma perspectiva sobre isso parecida, mas... Eles fizeram o quê? Eles se aproveitaram dessa ideia de liberdade sexual, entendeu? O PUA, por exemplo. O PUA. É o PUA. O PUA, o que ele faz? Ele se aproveita da liberdade sexual feminina. Sim. Todo PUA que a gente trouxe aqui, sedutor nato, né, sedutor, qualquer um. A gente a gente fala pra eles assim, mano, mas como assim a mulher não dá pra você no primeiro encontro? Pra mim, enfim, eles começam a contar a história, fui na festa aqui. 70 mulher no barco. Exatamente, tipo, por quê? Pra eles. Porque pra eles é um fator a mais, inclusive, né? Se não tivesse essa liberdade sexual, a mulher, ela não estaria dando pra ele no primeiro encontro. Ela ia esperar ele conversar com o pai, entendeu? Trocar uma ideia, ver se é o cara certo pra isso, ter horário pra chegar em casa. Sim. Não ia ter 70 mulheres lá disponíveis pra ele numa festa. Sim. Entendeu? E aí o Pua tá ganhando esse jogo porque ele pega todo mundo, enquanto tem um monte de cara que não pega ninguém, entendeu? Sim. É óbvio que tem muita mulher também que se aproveita disso. Ele tá ganhando o jogo, mas ele tá fudendo o jogo ao mesmo tempo. Tá ganhando o jogo e tá fudendo o jogo. E a mulherada também tá fudendo o jogo, ao mesmo tempo que ela tá ganhando o jogo momentaneamente, mas vai pagar o preço lá na frente. Que é aquela história que a gente tava conversando no começo. A mulherada, uma hora ela vai pagar o preço. Né? Isso eu ouvi alguns dizendo aqui que no Brasil não. Eu discordo, cara. Acho que principalmente no Brasil, sim. Porque as mulheres que, pra mim, as mulheres que, na minha opinião, não vão pagar não no sentido de pagar o preço como se fosse uma vingança, mas elas não vão lidar com as consequências, são as mulheres, cara. Quem é mediano tá fudido, cara. É isso que eu quero dizer. Quem é mediano financeiramente, esteticamente, cara, tá fudido. Tá fudido, vai ter uma vida de merda. Pelo meu ponto de vista. As mulheres que conseguem fazer como a Paula Oliveira fez, Débora Seco, cara, são mulheres que são acima da média. que o inverno não vai bater na porta. Que elas vão ter carreira. Que elas vão ter opção de casar a hora que quiser e às vezes com um cara qualificado. Não é toda mulher que vai ter possibilidade disso não, rapaziada. Mas é que tá, elas vão ter que assumir o beta, no fim das contas. Porque, como a gente sabe, né, que no Brasil as coisas acontecem porque, mano, financeiramente falando, as pessoas precisam muito mais uma das outras. Só que vai ser aquele relacionamento que a mulher vai ficar insatisfeita, ela vai sabotar, vai negar sexo, vai dar, enfim, 3, 4, 5 motivos pro cara sair fora e o cara não vai poder sair porque ele não tem pra onde ir. Certo. Entendeu? Ele, sei lá, ele vai ser visto como um homem fracassado. Até pela família dele, de algum modo, porque ele não conseguiu vencer no relacionamento, não conseguiu vencer na vida profissional. E aí o negócio vai ficar feio, entendeu? Vai ser. Assim, é pior. Eu acho que isso é pior que o inverno. Porque o inverno, o cara tá na dele e a mulher tá na merda, mas tá na dela. Entendeu? É, isso. Vai ser uma merda os dois juntos, pra mim. Isso é pior que o inverno, velho. É pior que o inverno? Porque assim, o inverno é a mulherada ficar triste, solitária, tomando antidepressivo, se matando de trabalhar e tal. Se matando de trabalhar. Mas imagina você vivendo uma vida dessa, entendeu? E não tendo pra onde ir. Entendeu? Tipo, dia após dia você tá dormindo com o inimigo. Pro cara, isso é pior que o inverno, velho. Pra mulher, concordo. A mulher só não vai transar melhor com só você, é velho. aquela máxima, melhor só do que mal acompanhado, pros dois nesse caso, né? Sim, então, ela vai ter um betinho ali que, vez ou outra, ela vai ter aquele sexo de má qualidade, né? Escasso e ruim, sem vontade.
É o que você falou, cara. Que, resumindo, a monogamia é necessária pra sobrevivência ali dos três, né? Até não só pro filho, cara, mas pro homem e pra mulher. É o que eu falo. Isso é uma coisa que a Kevin Samuels falava muito, né? A configuração da sociedade, principalmente no Brasil, não foi feita para as pessoas viverem sozinhas, tá ligado? Por isso que eu fiquei ardido com os caras que ficavam, provedor. Eu falei no caso do Nando Moura. Cara, isso na realidade é a maioria das pessoas. Não tem como esse negócio de ser provedor e... Todo mundo tem que trabalhar hoje em dia se quiser sobreviver, cara. Hoje em dia, sem união, você não vai pra lugar nenhum, entendeu? Porque é o que eu tô dizendo. Hoje, mais do que nunca, né, meu? Ó o Faustão. Cara, quando que um garoto vai comprar sua própria casa, Porra, velho. Tá impossível. Cara, cada vez mais o jovem vai sair mais tarde da casa dos pais. Imagina você querer viver sozinho. Mano, a monogamia justamente ela ajusta a sociedade, né? Ela salva o homem e a mulher para que eles se desenvolvam juntos. O cara vai lá e trampa, tem um emprego comum, a mulher vai lá, tem um emprego comum, juntos eles conseguem ter uma casa, conseguem ter um negocinho, cada um financiando pra desenvolver alguma coisa. Agora, cara, a mulher buscando carreira isoladamente, não vai ter um emprego comum. Aí vai passar da hora de ter relacionamento, não vai ter esse cara, o que ela vai conseguir? Não vai restar nada. Você já viu cara. Aquele podcast, é só Sócios? trabalhar, não vai aposentar. Cara, tá tudo, mano, não tem como. Sozinho você não chega em lugar nenhum, cara. Que era o que Kevin Samuels trazia, né, essa perspectiva no canal dele. Tá certo. A configuração das pessoas médias, comuns, não dá, cara, pra ser provedor e não dá também pra você envelhecer, digamos assim, sozinho. As pessoas medianas. Não tem como. Sem a monogamia, entendeu? Você não vai aposentar, você não vai ter emprego, você vai se fuder, cara, praticamente. É mais ou menos isso.